Então, boa tarde a todos e obrigada por estarem cá também para nos ouvir um bocadinho, para partilhar este encerramento que, como a Manuela dizia, é um encerramento de algo que com certeza irá continuar. E pronto, eu tive aqui o desafio de começar e por isso começo por agradecer tanto ao Paulo como ao Adriano o convite para estar cá hoje. Eu chamo Liliana Pinto e quando conheci este projeto trabalhava na Rede Europeia Antipobreza. Neste momento já não estou a colaborar com a organização, mas continuo a ser socióloga e ativista, e estou envolvida na Saber Compreender também, uma outra associação que vocês também vão ouvir aqui falar. Nós somos os três voluntários nessa associação, curiosamente, também. E estou cá, o desafio também que o Adriano e o Paulo me lançaram foi para partilhar um bocadinho a experiência de ter participado também neste São Pessoas. O Adriano, há algum tempo atrás, falou comigo, por saber que eu trabalhava na área social e que conhecia muitos destes fenómenos, e conversávamos sobre os impactos que ainda se faziam sentir da intervenção da Troika e que, de facto, estamos num ano em particular que, do ponto de vista das estatísticas, nos diz, os números dizem-nos que a pobreza está a diminuir em Portugal, embora nos digam também que não está a diminuir em todos os contextos. O Paulo e o Adriano tinham esta sensibilidade de perceber, ok, será que aquilo que os números nos dizem é de facto a realidade? Será que esses números também não estão a ocultar muita da pobreza que continua a existir e que não fala em números, mas fala em pessoas, não é? E portanto fomos um bocadinho, eles foram à procura de algumas histórias e de olhares. E pediram uma coisa que eu achei muito interessante, que foi, e que normalmente é difícil para quem trabalha nesta área social, muitas vezes temos pessoas da área da comunicação que nos pedem histórias para dar a conhecer, e há sempre um elemento difícil que é as pessoas darem a cara por as suas histórias, não é? Porque muita desta pobreza que vemos neste projeto e noutros é aquilo que nós ouvimos falar também nos meios de comunicação social, que é a pobreza envergonhada. E de facto as pessoas nem sempre têm esta coragem de dar a cara, acima de tudo porque também nem sempre são tratadas com aquilo que a Manuela falava e que já falamos muitas vezes, com a dignidade que merecem. E portanto o dar a cara é um ato de coragem em todos os contextos e portanto estes dois fotógrafos, fotojornalistas que estão aqui, são pessoas que por si e na sua ação revelam essa coragem. Portanto, eles têm a coragem de dar dignidade às pessoas no trabalho que fazem e, portanto, quando me pediram para sinalizar pessoas, eu senti que poderia fazê-lo porque eles iriam respeitar estas pessoas e tratá-las com toda a dignidade. E foi isso que aconteceu. Algumas das pessoas que estão no São Pessoas são cidadãos com quem eu já trabalhei e que conheço bem. E todas as pessoas se sentiram muito reconhecidas por participarem neste projeto. Eu lembro, aqui há uns dias estávamos numa outra conversa sobre este projeto e eles dois diziam que é difícil ouvirmos estas histórias, e vocês provavelmente devem ter, se calhar, ouvido ao lado aqui na exposição, algumas das histórias estão registadas em áudio. É difícil ouvirmos estas histórias e deitarmos a cabeça no travesseiro e não ficarmos a pensar nelas e no que é que podemos fazer, não é? E eu dizia-lhes no outro debate que tivemos que com este trabalho eles fizeram algo por estas pessoas. E eu conheço muitas delas e quando as vi cá na exposição a verem os seus rostos e a verem as suas histórias valorizadas, elas sentiram-se verdadeiramente tratadas com dignidade e sentiram que estavam a dar a cara por algo mais. Ou seja, que a história delas podia contribuir para que realmente as pessoas acordassem e despertassem para uma realidade e percebessem que os números da pobreza podem estar a diminuir, mas ela continua a ser um fenómeno e, acima de tudo, existem fenómenos de exclusão social. As pessoas podem não estar só numa privação material, mas estarem também privados de aceder, e ainda no outro dia falávamos sobre isso, não é? Não terem a possibilidade de acesso à cultura, à educação, não serem tratadas de igual forma, e isso é muito, muito visível na história de vida destas pessoas, não é? Acho que é uma coisa também que para mim foi impactante, e estava a comentar há pouco com o Paulo, eu não tinha tido a oportunidade de estar na parte final da exposição, onde estão os espelhos, em que nós nos podemos sentar a ouvir as histórias.
E apesar de eu conhecer muitas delas, quando me sentei ali, há pouco cheguei, não estava ninguém ainda, e eu sentei-me a ouvir as histórias, a olhar no espelho, e de facto é muito isto que nós sentimos. Aquelas histórias podem ser nossas, podem ser de muitas pessoas que estão nas nossas famílias, nos nossos contextos, e não basta nós ouvirmos essas histórias e ficarmos tocados com elas, não é? É importante nós percebermos que ao ouvir estas histórias temos que tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem e tentar de facto fazer a diferença. E esta questão da diferença também é importante. Quando nós olhamos para o livro, e algumas das frases que estão lá são muito marcantes, para além dos olhares e dos rostos, e ao longo do meu trabalho eu tenho lidado muito com esta questão da diferença. Quando eu ainda era caçulinha e decidi ser socióloga, houve uma frase que eu ouvi no início da faculdade e que me marcou muito, que é uma frase do Boaventura de Sousa Santos, que diz que nós temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. E é muito esta a questão. Nós lutamos muito por igualdade, nós que trabalhamos na área social, o Paulo, o Adriano, alguns dos excelentes fotojornalistas que conheço, como eles os dois, trabalhamos muito pela questão da igualdade, e a igualdade não pode anular as diferenças entre nós. É óbvio que nós somos pessoas diferentes e temos direito a essa diferença. Só que essa diferença não deve inferiorizar-nos, não nos deve colocar em situações em que de facto somos tratados como diferentes e como inferiores. E de facto as nossas diferenças devem nos valorizar. Se fôssemos todos exatamente iguais, o mundo também não seria tão rico, não é? E de facto as nossas diferenças servem para nos enriquecer e para nos diversificar. E isso também é importante. E este trabalho, colocando-nos a todos como iguais, porque a questão deste foco nos rostos, nos olhos, nós reconhecemos aqueles olhares como olhares que podem ser os nossos, não é? A tal linha ténue que falávamos no outro dia, nós podemos ser estes rostos também, somos estes rostos, são pessoas e somos todos iguais. E de facto isso é muito impactante. Quando nós olhamos para estas fotografias, acho que é difícil, não sei, e se calhar depois vamos ter a hipótese de conversar também com esse lado, mas é difícil não nos reconhecermos naqueles rostos e não sentirmos que de facto há muito a fazer, e esse muito a fazer passa por fazer esta diferença de tratar as pessoas como iguais, e isso não acontece. E nós conversávamos sobre isto também no outro dia. Até na área social isso não acontece. Nós sentimos que as questões do preconceito e da discriminação, contra mim falo, que trabalho nesta área já há alguns anos, acontecem no nosso meio. Os próprios trabalhadores sociais também têm os seus preconceitos, todas as pessoas têm, não é? Mas quando isso acontece na área social, e o Adriano contava até uma história particular, que eu não vou resistir a não contar um bocadinho, porque acho que ela foi muito icónica, não é? Que havia uma assistente social que o recebeu, e que por as pessoas estarem felizes de o receber, ela disse: sabes, é que eles têm assim uns problemas com o álcool. Pronto, e isto vir, não é? Este preconceito vir, as pessoas não podem ser naturalmente felizes, ok? Se calhar têm um problema com o álcool, mas não é isso que se conta a um fotojornalista que está a chegar lá e que quer conhecer aquela família, não é? Não é esse o facto de caracterização. E portanto, até no próprio meio, contra mim falo que sou do meio, há estes preconceitos que nós temos que quebrar, porque há muitas outras razões para as pessoas estarem numa situação de pobreza ou de exclusão social. As causas são imensas, as consequências também, e acima de tudo acho que há um impacto muito importante em projetos como este. É difícil que um projeto como este possa combater as situações de pobreza material, obviamente, não é? Até porque ele também reflete isso, mas consegue claramente combater as questões da exclusão social. Isso eu posso-vos dizer com 100% de segurança. Muitas das pessoas que conheci que participaram no projeto, o facto de estarem a participar em projetos como este, fala-as sentir mais incluídas, fala-as sentir, de facto, que fazem parte de algo. E isso é muito importante para estas pessoas
e para nós que participamos convosco. E, portanto, de facto, projetos como o São Pessoas são projetos de inclusão social de uma forma muito, muito eficaz. que nós às vezes não conseguimos medir isso diretamente, mas eu acho que vocês vão tendo essa consciência, não é? Do impacto que têm na vida das pessoas que fotografam. Acho que há uma dada altura no livro, penso que é a Mariana, que diz que vocês conseguem mostrar a dor sem a explorar. E isso é muito importante. É muito importante que todos nós que estamos envolvidos na área social tenhamos esta consciência que as pessoas, há um sofrimento muito significativo nos fenómenos de pobreza e exclusão social e que isso não pode ser explorado. Uma coisa é nós denunciarmos, outra coisa é explorarmos as histórias de vida das pessoas. E, de facto, o Paulo e o Adriano conseguem denunciar e demonstrar os fenómenos sem explorar, sem inferiorizar as vidas destas pessoas. Isso é muito importante e é muito difícil de encontrar no fotojornalismo da forma como eles fazem. E realmente aí eles são incríveis nesse sentido. É muito bom trabalhar convosco e participar nestas questões convosco, por isso, pelos impactos que sentimos que vocês têm nas pessoas e elas sentirem-se de facto muito, muito valorizadas. Acho que também, tentando não me demorar muito mais, que acho que já me estou a alargar um bocadinho, não é? A Ana Cristina também no livro, em algum momento, fala sobre o jornalismo da desocultação, que é uma expressão do Luís Fernandes, e claramente o projeto São Pessoas é isso, é jornalismo de desocultação. Se algum de nós que está aqui podia não ter uma noção clara de que continuamos a viver num país com situações muito fortes de pobreza e exclusão social, este trabalho desocultou claramente este fenómeno e mexe connosco e causa a inquietação que a Manuela falava há pouco. E acho que é muito importante por isso. Quando às vezes as pessoas me perguntam na área social, e a organização onde eu trabalhei os últimos 8 anos da minha vida trabalha muito a questão da participação das pessoas em situação de pobreza e exclusão social. É uma organização que trabalha a área do combate à pobreza e exclusão social e não o quer fazer pelas pessoas, mas com as pessoas. E este senhor que está aqui sentado ao meu lado é um exemplo disso. Eu conheci o Christian há alguns aninhos, em trabalho, em contexto de trabalho, e de facto o Christian tornou-se um amigo para a vida e, portanto, está aqui sentado ao meu lado. Desde que a gente se conheceu há alguns anos, o Christian tornou-se presidente de uma associação da qual eu faço parte, portanto eu sou secretária dele neste momento. Ele manda em mim. E é muito interessante quando as pessoas dizem isto da participação das pessoas em situação de pobreza, mas as pessoas participam mesmo? Ou vocês ouvem o que elas dizem e depois dizem à vossa maneira? E de facto é isso que nós não devemos fazer. Quando trabalhamos a área da participação, devemos ouvir as pessoas e trabalhar com elas, não falar por elas. Quando nós ouvimos dizer que é preciso dar voz às pessoas, é mesmo preciso dar voz, não é ouvir e depois falar por elas. E é isso que muitas vezes acontece, não é? Que claramente não é o que acontece com o que o Paulo e o Adriano fazem, com o jornalismo que a Ana Cristina Pereira faz, ou a Mariana. Aquilo que nós vemos no bom fotojornalismo, nas boas reportagens, é que as pessoas falam por si, na sua voz, e aquilo que nós estamos a ouvir é realmente o que elas nos querem transmitir, e não algo que é mediado. E com o Christian eu aprendi muito disso. Portanto, ouvi-o muito, mas também eu deixei falar muito por ele em todos os projetos que fomos trabalhando. E de facto isto é muito importante. Não haver essa mediação, não é? Sentirmos que de facto somos todos iguais e toda a gente tem direito à sua voz de forma direta, mas também toda a gente tem direito a ser preparado de alguma forma, não é? Porque às vezes estas questões da participação das pessoas que estão numa situação mais vulnerável acontecem e as pessoas não se sentem seguras de alguma forma para participarem. Mas isso todos nós temos problemas, não é? Ninguém gosta de falar em público, as pessoas têm medo dessas coisas. E quando trabalhamos com estes voluntários, sentimos que de facto as pessoas têm que ter acesso à educação, têm que ter acesso a um conjunto de questões, conhecerem fenómenos para poderem também
falar de viva voz e terem uma participação ativa, não é? Não serem forçados a participar, mas participarem de alguma forma preparados também, não é? Isso também é o papel das organizações sociais, é dar capacitar as pessoas para elas participarem, lutarem pelos seus direitos, exigirem os seus direitos, obviamente cumprindo os seus deveres, mas de facto esta capacidade de contestação que as pessoas têm é muito importante e são pessoas também, para mim, também é isso. Eu também vejo ali no projeto esta capacidade de contestação, ou seja, estas pessoas que deram a cara, e foi muito importante o darem a cara, são um ato de coragem e um ato de contestação, de nos dizer, ok, dizem-nos que nós já não existimos, ou que não somos assim tão importantes, mas nós estamos aqui, e somos todos nós, e hoje sou eu, amanhã és tu, e portanto vamos todos no mesmo barco e no mesmo caminho, e por isso obrigada por me terem posto neste barco e eu prometo que não salto fora. Vou continuar nele e não vou falar mais tempo. Depois conversamos todos. Não sei quem é que fala agora. Bem, boa tarde a todos e a todas. Ora bem, quando me convidaram para vir para aqui, falaram de uma conversa, isto parece agora mais uma palestra, eu estou aqui um bocado enrascado. Então, eu chamo-me Filipe Gaspar e sou ator e trabalho muito com teatro comunitário e também estou aqui na Saber Compreender, que estamos aqui, parece que é uma team, uma equipa que foi toda trazida para aqui. Foi uma coincidência, exato. E claro, quero dar os meus parabéns ao Paulo e ao Adriano, porque é um trabalho mesmo, é incrível, é a palavra, é mesmo muito bonito e porque cruza aqui muitas coisas que eu também me identifico, aliás, além de conhecer pessoas que estão nesta exposição, neste trabalho, também me identifico com muitas das histórias, por causa da Troika também, não é? Portanto, isto é um projeto continuado. E identifico-me com estas histórias da pobreza escondida, porque isso também reflete um bocadinho a história da minha família, não é? Portanto, assim, posso partilhar que a minha família emigrou toda na altura da Troika, não é? Do nosso querido... Bem, não vamos falar de política, mas efetivamente foram todos embora, a minha mãe, os meus irmãos, portanto, eu sou o único que consegui ficar na cidade do Porto, mas lembro-me com algumas dificuldades, não é? Passei, é mesmo, desculpem lá, isto é um bocadinho emocionante para mim, porque tenho mesmo pessoas muito queridas que estão aqui representadas e que me relaciono com as histórias. Aqui neste caso, eu cruzo muito o teatro, claro, não é? Sou ator, e eu comecei a trabalhar com a área social quase por acidente. Quer dizer, não era bem um acidente, mas era porque me identificava também com as histórias. Eu não sabia que vivia na minha casa uma situação de pobreza. E quando vejo esta exposição, eu acho que as pessoas, não sei às vezes se elas têm... Porque os retratos são tão bonitos, não é? E os discursos, aqueles testemunhos que nós ouvimos ali no gravador, às vezes não sei se as pessoas têm noção, ou melhor, acho que têm uma noção... ou sentem que é assim que é a vida e pronto, não é? Eu achava também que a minha vida era assim e pronto, e tinha que ser assim. Uns viviam mais acima, outros viviam mais abaixo. Havia uma espécie de um conformismo com a pobreza. E realmente o que vocês fazem é quebrar com isso, não é? Dizer que não pode ser assim. E no fundo as pessoas que participam nesta exposição também, se calhar, este envolvimento, esta participação, como a Liliana estava a dizer, faz com que as pessoas tenham consciência que não deviam estar assim. Não sei se isso... Acho que isso é visível. E começam a ganhar outro tipo de consciência em relação ao seu estado. E nós, que vemos estas exposições, as pessoas que nós, e eu vou nos incluir a todos aqui, todos e a todas, incluímos aqui, às vezes não temos noção do quão próximo nós estamos das pessoas. E quando comecei a trabalhar com teatro comunitário, não aqui no Porto, mas na Maia, em que tinha participantes que vinham, portanto, não era
não era um grupo exclusivo de pobreza, mas tinha situações de pobreza, não é? Pessoas que viviam no bairro do Sobreiro, na urbanização do Sobreiro, outras que não, que viviam noutros sítios, não é? Mas que podiam eventualmente também esconder algumas das histórias. De repente, esse processo de trabalho, e que eu acho que aqui também reflete isso, neste trabalho do Paulo Adriano, é que encontramos-nos nessas diferenças, não é? E percebemos que estamos mais no mesmo barco que o que inicialmente considerávamos. Porque é como se não tivéssemos uma consciência que pertencemos, não sei se à mesma classe, não sei se posso usar esta expressão. Sim, porque, não é? Porque se ficarmos sem um braço, se ficarmos sem uma mão, quem é que nos vai valer? É o Estado Social ou as pessoas, não é? Nós somos... E mesmo uma pessoa que ganha 5.000 euros, não é? Às vezes as pessoas que ganham 5.000 euros acham que são ricas. E não são, porque se lhes acontecer assim uma desgraça, de repente, se não tiverem nada, ou se tiverem um cancro, por exemplo. Mas essas pessoas às vezes não conseguem criar esta ligação, acham que isso ainda é um extrato mais inferior. Não sei se estou a usar, desculpem o discurso, se for assim às vezes um bocado agressivo, mas... E não percebem essa igualdade, não é? O sermos todos da mesma panela, não é? Ou se calhar sermos panelas diferentes, mas termos o mesmo recheio, não sei. Sim, desculpem lá usar este termo da panela, mas é que eu estou a trabalhar um texto de teatro agora com um espetáculo. Sim, que é do António Aragão, e ele diz uma coisa engraçada a respeito desta igualdade e diferença num texto, até sou eu que vou fazer essa personagem, que ele diz, se você fizer 2 sopas em panelas diferentes, mas colocando em cada uma o mesmo ingrediente, irá obter o mesmo cheiro, não é? O resultado são o mesmo. A diferença reside apenas nas panelas. E de facto nós só somos umas panelinhas diferentes, mas somos iguais na essência, não é? Ou biologicamente, somos iguais. E então este trabalho, quando eu vejo, e fico com pena de... Quer dizer, gostava mesmo que chegasse a mais pessoas, permite-nos identificar-nos com as nossas, mesmo com as nossas diferenças, conseguimos nos espelhar. E isso também é muito o trabalho que nós fazemos, atores, penso eu, no teatro, quem trabalha com teatro comunitário, também tentamos, não é, com que quem está a ver, o espectador, também se esteja a espelhar nesta situação. E perceber, na própria saber compreender, não é? Agora falamos da associação que trabalha com as pessoas em situação de sem-abrigo, é este o trabalho que nós fazemos. Nós criámos uma campanha que se chamava Na Rua Ainda Sou Eu, e que tinha a ver, claro que a pessoa que está numa situação de sem-abrigo é aquela pobreza mesmo extrema, aquela visível que nós dizemos, ok, ali está um pobre que não tem trabalho, não é? Porque também se não temos trabalho não somos pessoas, não é? Isso também é outra coisa. Se estás desempregado não existes, não é? Deixas de ser pessoa. O trabalho parece que te define. E se não tiveres trabalho, não tens definição. Isso também é uma coisa assim que me incomoda um pouco. Mas, desculpem. Então, Na Rua Ainda Sou Eu, não é? Fazendo esta ponte com a nossa campanha, que é o trabalho que nós desenvolvemos também cultural na associação, faz mesmo também esta ligação com a vossa exposição de ali ainda sou eu, não é? Aquilo sou eu também. E por isso, os meus parabéns, porque é mesmo incrível, vou repetir a palavra. Não sei se ficou alguma coisa por dizer desta parte, mas eu preferia que isto fosse uma conversa, depois podemos continuar assim, algum debate, algumas opiniões, e passava agora a palavra. Obrigado, obrigado mesmo. Boa tarde a todos e a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Adriano, pelo este convite. Peço desculpa, é o tabaco. Estamos a falar agora e estamos a olhar e tivemos a ver uma exposição de 2 pessoas, que também são pessoas, não? E são 2 pessoas que são fotojornalistas que eu, Cristiano, enquanto Cristiano, eu estou a respeitar muito. Porquê? Com o Adriano, já fiz primeiro o meu trabalho com ele, tive-me fotografar, enquanto eu tinha a minha roupa era menos 40 quilos. Aliás, tinha para aí 50, para aí, não? E conheci o Adriano. E
Desde o início, quando o Adriano começou a fotografar a minha cara e mostrar-me quem eu sou, comecei a gostar muito do trabalho que ele fez e fiz juntamente, conheci ao mesmo tempo Adriano e a Liliana, o projeto que eu participei pela primeira vez, e quando ainda estava consumidor e quando ainda estava situação de sem-abrigo. Assim que a partir de ontem já não sou no planeamento do sem-abrigos, não, já não estou. É importante pegar neste tipo de pessoas. Vou dar um exemplo para mim, porque eu fui sem-abrigo, fui utilizador de droga, e quando eu ainda estava naquela situação que eu estava, veio uma foto de jornalista e digo: quero te fotografar, quero fazer uma exposição juntamente com uma associação e com, não sei, com uma instituição grande a nível nacional, fazer uma exposição com a tua cara e as tuas palavras e tudo. Obviamente aquilo para mim, enquanto naquela altura estrangeiro, drogado, sem abrigo, que era a discriminação logo, o rótulo. Mas não, o Adriano consegui Adriano junto com a instituição, consegui não ficar assim, porque eu para mim não sou muito fotogénico para dizer que eu sou jeitoso, não. Mas Adriano conseguiu me meter tão jeitoso, com um nariz tão grande, estou brincando. Não, sem Photoshop. Consegui meter-me com mais alguns quilitos, que estava muito magro naquela altura, lembro-se de Adriano que estava super magro. E adorei aquela exposição que ainda estou a ver aquelas fotos antigas, ainda estou a dizer, sou eu. O Paulo foi uma daquelas pessoas que olhei para ele, este gajo tem que ficar amigo com ele, que é tão grande, tão grande no coração, atenção, no coração, que ele tem um grande coração. Não? O Paulo, engraçado que é uma coisa muito, que ficamos logo, a primeira conversa que tivemos falar e trocar os dois, Futebol Clube do Porto, ponto, ficámos amigos logo. Ficámos logo os amigos. Sim. Eu tenho este dom. Eu não convido as pessoas a serem minhas amigas. Eu obrigo as pessoas a serem minhas amigas. E fica. Exemplo, olha aqui. Adriano, como já a Liliana já falou, não é para voltar a falar sobre. Enquanto foi a fundar a associação, cá na Cristina, também na Cristina Pereira, que é jornalista do Público, é nossa madrinha da nossa associação. Tive a acompanhar muito o nosso trabalho enquanto associação e enquanto pessoas. E o Paulo saiu connosco, saiu em 2 rondas connosco pela cidade do Porto, que nós fazemos. Sempre que alguém sai, que nós temos uma política muito engraçada, que nós não fotografamos as caras das pessoas. Nós temos a nossa página do Facebook, mas encontre-se só nas nossas festas ou encontre-se nos nossos debates, como já fizemos aqui vários debates aqui. Nós não mostramos a cara. É por simples facto, a cara é minha. Eu dou se eu quero. A história é minha. Eu partilho com vocês se eu quero. Não? E quanto o Paulo conseguiu fazer naquela ronda, ele conseguiu tirar 7 fotos que fiquei impressionante com o trabalho que ele faz. E gosto muito deste trabalho, que são pessoas. São pessoas, porque nós todos somos pessoas, não somos animais, não somos sem uma mão, mesmo sem mão, sem pé, sem cego, manco, seja como for, são pessoas. E eu acho que é muito importante, como o Paulo e o Adriano estão a tratar este tipo de projetos, que o Paulo também vai estar connosco com o Saber Compreender no outro projeto. E ele já sabe. Exatamente, foi obrigado a fazer parte. Não foi convite, foi obrigado.
Enquanto eu falo o outro lado de sociedade, a sociedade mais escondida, a pobreza extrema. E quando estás naquela pobreza extrema, as pessoas não olham para ti com os olhos que dizer, esta é uma pessoa, não olho. Gostei do mundo do trabalho quando cheguei aqui e ver a exposição. Gostei muito, sou sincero mesmo, gostei muito. O modo como foram as pessoas expostas e as histórias que estão. Eu ouvi uma história, também a minha história também tem um percurso de 10 anos, é muito comprido. Mas ouvi aqui algumas histórias que não são igual a minhas, que cada história é uma história, não? Mas também fiquei movido para aquelas pessoas que conseguiram dizer aquelas palavras e eles escolheram aquelas palavras tão boas e tão pode ser outro tipo de sociedade, não? A sociedade mais alta, que este nosso trabalho mostrar a outra sociedade que estas pessoas existem sem abrigo, seja consumidores, pessoas que bebem álcool, as pessoas que estão extremo pobreza, estão em casas, não têm como pagar a luz, a água e tudo, são pessoas. E o Paulo Adriano conseguiu mostrar que estas realmente são pessoas. E eu acho que é muito importante este tipo de coisas que o Paulo e o Adriano fazem, é muito importante mostrar à sociedade. E eu, na minha loucura, eu pegava nesta exposição, metia na Câmara do Porto, ou qualquer coisa para ir, no Parlamento, na Presidência da República. Eu fazia, na minha loucura. Sou eu louco. Mas você não é comigo. Tá? Sim, este tem que ser expostos mesmo. Tem que ser mais, tem que ser muito mais. E mostrar muito mais que nós, este que tivemos e ainda estamos naquele lado do outro lado, somos pessoas. E eu posso dar, vou dizer só parabéns pelo vosso trabalho, parabéns pelo aquele que vocês são. E espero que vocês não mudem daquilo que vocês são, aquelas pessoas malucas que eu conheço e que adoro-vos, não? Aos dois, não? Obrigado mais uma vez, obrigado por vocês que são como são, tá? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Ismael Caliano, sou ator, escritor, poeta, dizer, barman, empregado de mesa, etc. Basicamente faço tudo o que tiver para fazer. Profissionalmente sou ator, neste momento trabalho também como barman e empregado de mesa num restaurante. Continuo na mesma a minha atividade, ainda que precária, na área do teatro, como ator, televisão, cinema, o que for preciso, o que calhar. Cheguei a este projeto por intermédio do Rui Spranger. Faço parte de uma associação que é a Apuro, que costuma colaborar também com a Saber Compreender. A Apuro é uma associação cultural e filantrópica que tem como missão apoiar os intermitentes do espetáculo e também, neste caso, em parceria com a Saber Compreender, chegaram a fazer um debate cá também, não foi? E devem estar a trabalhar num novo projeto. Portanto, cheguei ao Paulo Pimenta por intermédio do Rui Spranger e sou uma das pessoas visadas neste São Pessoas. O Paulo foi à minha casa, fotografou-me, entrevistou-me, não me entrevistou, deixou-me debitar o que tinha para debitar em relação à situação precária a nível artístico. Eu não preparei nada, mas trouxe um texto que vos gostava de ler. Eu vou só contar um pequeno episódio que aconteceu com o Paulo. Não me queria ser o queixoso da área artística, ainda que tudo isto seja político e qualquer ato que se assuma como não político é na mesma em si político, não há hipótese. Então,
mais um queixoso. E já vi que há aí alguns artistas metidos também. Então, o Paulo, depois de me entrevistar, depois de me ter ido visitar a casa, ter visto as condições em que vivo, que não considero em si que seja pobreza. Eu já vim da pobreza, vim de Moçambique, já vim do não comer, e mesmo cá em Portugal também já cheguei a passar fome, embora seja muitas das vezes sem necessidade, seja por persistirmos na luta daquilo que queremos fazer na nossa vida. Se eu quero ser ator e quero persistir naquilo, vou sempre sofrer mais um bocadinho, e às vezes isso não é necessário. Temos muitas pessoas à nossa volta que nos podem estender a mão quando estamos lá em baixo. Então, um dos episódios que foi o Paulo que me lembrou há bocado ali fora foi quando tive que ir a Lisboa em dezembro, pronto, em outubro, tive que ir gravar um filme. Então, a questão é, para se ver o nível de precariedade, e quando falamos de precariedade falamos mesmo também de orçamentos e afins. Então, fui a Lisboa gravar um filme, que ainda não saiu, não vou fazer publicidade também, uma pequena participação, que é o que acontece a maior parte das vezes para atores saltitantes como eu. Uma participação em que me pagavam, já não lembro, uns 300 euros, só que eu tenho uma agente, tenho que lhe dar uma percentagem, tenho que fazer os meus descontos, porque também sou um cidadão e tenho que fazê-lo. Basicamente, ao fim desse projeto, aquilo com que nós ficamos é quase nulo, para além de ter tido de pagar as viagens para ir, estadia para lá ficar. Portanto, 300 euros não existem. Portanto, é isto que muita da minha geração enquanto atores e também mais velhas, atenção, vai passando. Se calhar o ideal não é falar como ator, os artistas em geral, é assim que nós vamos vivendo. Mas eu não tenho assim grande problema com isso. Tenho aqui um texto. Não sei se os pais das crianças permitem que eu diga qualquer coisa. Ainda há crianças? O desventura que para aí anda. Ó filho, esta é para ti. Tu que já não consegues ouvir o politicamente correto e que já vomitas o moralmente condenável só porque achas que assim é que vamos sair desta merda. Um corte radical com os valores que a democracia te passou, não é assim? Bora lá defender o passado, o integralismo lusitano. Saudações ao Rolão Preto, uns vivas ao Salazar, assim mesmo, de mão aberta. E até porque abres a mão sem saber muito bem porque a abres. Mas se é para ser do contra, siga, cambada. Tudo de mão apontada ao caralho dos ditadores, mesmo assim, sem saber bem o que isso quer dizer. Opa, claro, uma limpeza aos judeus, aos ciganos, aos pretos, aos paneleiros. Pronto, foi para higienizar. Olha, coitadinhos, estavam no sítio errado, à hora errada, não é? Um azar do caralhuço. Espera, mas uma limpezazinha de ciganos até nem achas mal, não é? Esses grandes criminosos, esses ladrões de feiras e de Mercedes que nem sequer pagam IMI, malandros. Pois claro, sim. E depois, que interessa isso afinal? Já foi há tanto tempo, nem eras nascido, nem existiu, vê lá tu. Vais ver, e se calhar nem sequer existiu o Holocausto. E na realidade, se calhar o que lá faziam era ensinar homens a ser homens como os homens devem ser, não é? Pois é, até vais lá tirar uma fotografia com a taxa arreganhada no sorriso 33. Vai saber, e olha, foi tudo uma mentira montada pelos marxistas, esses grandes safados, esses grandes ladrões que só metem ao bolso o dinheiro de quem trabalha, safados, sacanas, dizes tu ainda mais alto. São esses pelintras que andam a subsidiar os parasitas, não é? E o gajo que trabalha só paga impostos e é enrabado ao final do mês com mais uma dívida filha da puta, e a culpa é de quem?
É da liberdade? Pois claro, estava-se mesmo a ver. Deixar o pessoal ser livre dá nisto, nesta imoralidade, nestes roubos, nesta corrupção que não havia antigamente. Ah, pois é, antigamente era só ordem. Havia lá um gajo que punha essa gente toda com a corda ao rente, assim mesmo, tudo ordenadinho, tudo a marchar, tudo a comer o mesmo, cantando e rindo, uma pobreza atroz. Mas que mal tem, quando se canta e se ri? Era o fado, era a Fátima, era o futebol e o resto é letra. Eles controlavam gente séria e honesta e nem pia, nem mexe, nem reage. Ter alegria na tristeza, saúde na doença, riqueza na pobreza. Não era assim que se casavam com a pátria, seus patriotas de merda. Nesse tempo é que era bom, não era? Por isso é que tu gostas de Ventura, desse neofascisoide liberal da treta, desse opressor que se vende oprimido e nunca fez nada na vida. Gostas dele porque o gajo até sai do sistema, manda as mesmas bocas que tu mandas quando estás na casa de banho a cagar e a ler o jornal desportivo, porque é um betinho com cara de peido e a malta curta o opressor assim, oligárquico, estadista, cheio de valores nacionais, Deus, pátria, família. E depois, calha bem, até porque estás farto de ouvir que és racista e até nem és, porque até tens um amigo preto, que és homofóbico e até nem és, porque até te conheces um coisa. E até falas com ele e como se fosse uma pessoa normal. Estás farto que te chamem xenófobo, porque até nem és, porque até toleras a vinda dessa malta diferente, desde que vivam as suas vidas à moda do Tuga, aqui do grande Tuga, um exemplo do caraças, grande povo, pá, grandíssimo povo, um povo como já não se faz, pá, assim mesmo, de valores tipo católicos, cerejeira e tal. E a seguir vais aonde? Vais à missa e ouves umas alarvidades. Amem-se uns aos outros na paz do Senhor. Que atira a primeira pedra quem nunca pecou e outras barbaridades do género, justas, e vens cá para fora fazer o quê? O oposto, claro está, aquilo que achas correto, não é assim, pá? Pois é mesmo assim, eles comem tudo e tu agarras no que podes porque és um Zé Migalhas e has de continuar a ser, e sabes porquê? Porque queres passar a tua fraqueza, a tua inércia de avestruz para o primeiro que te aparece com discursos inflamados. Nem interessa que não tenha propostas concretas e boas para a tua vida. O que interessa é que ele seja o espelho da tua revolta de múmia paralítica que só paga impostos e não faz mais nada. Vives numa sociedade de escândalos e queres mais um, não é? Bora lá apoiar o Chega, porque já chega disto. Disto o quê? Da corrupção. Ah, ok. Queres ver que é ele, o guerreiro arcanjo dos céus que está sentado ao colo do Pai e que nos vem salvar a todos dos políticos da democracia, que só não são melhores porque tu não fazes por isso, seu inútil. Queres ver? Ele é o Messias, o Quinto Império ou o Infante Dom Henrique, ou o imberbe Dom Sebastião a regressar de Alcácer Quibir com uma perna partida e uma doença crónica nos genitais. Ouve lá, alguma vez deste ao trabalho de ler o programa de Desventura? Claro que não. Para quê? Isso que interessa. Nunca se percebe nada do que os políticos escrevem, pá. Eles são doutores. É como os médicos e os princípios ativos, não é? Claro que é, tens toda a razão. Mas fica sabendo que se tivesses lido aquela merda, provavelmente já te escusavas a dizer tantos disparates, tanta asneira. Ganhavas uma vergonha fodida na cara, metias o rabinho entre as pernas e desaparecias no nevoeiro que, entretanto, o outro te deixou no caminho. Se tivesses lido aquele manifesto de e para trazedinhos mentais, tinhas percebido que o patife que defendes quer acabar com o Estado Social, que é só aquele Estado em que tu vives e que te permite aceder a um Serviço Nacional de Saúde, tenhas ou não dinheiro, que te permite pôr as criancinhas, se estiveres a estudar, tenhas ou não dinheiro. Ele até defende a privatização do ensino todo, vendendo as escolas aos professores, tipo escolas-empresa, privadinha da Silva. Agora faz um exercício, tu consegues. Ora, imagina lá, quem gosta de fazer dinheiro? Vá lá. Arrisca uma resposta. Quem? Exatamente, os empresários. Muito bem. E agora, imagina lá, quem poderia estudar? Quem? Exatamente, quem tiver dinheiro. Guito, carcanhol, eurinho para gastar. Grande cena que tu defendes, pá. Isso é que é autoestima, pá. És um gajo do caralho, o bem que tu fazes. E sabes o que é que o tipo diz mais? Olha, diz por exemplo que o casamento é apenas entre homem e mulher, que uma mulher deve ser condenada por fazer um aborto, porque a vida só a Deus pertence. Até a Deus pertences, vê lá tu. Até te conseguem dizer que tu nem te pertence a ti próprio. E tu gostas. Bravo! Chapo! Sabes?
Devias ganhar um prémio daqueles de pornografia bem hardcore, com bondage, o Marquês de Sade, o Pasolini e tudo. Daqueles que te apertam os tomates e nem pias e até gostas. Mas o que é que eu te digo, Zezinho? É que está na hora de abrir a pestana, abrir os olhos, abrir essa mente de cimento e não caíres no conto do vigário. E sabes que mais? Nem pagas por saberes isso. Isto que eu te estou a contar. Não devia... Mas até te digo, Zezinho, digo-te isto porque até és meu irmão. Assim mesmo que não queiras, mesmo que não saibas, mesmo que rejeites, confiares na tua liberdade democrática de escolha num cretino sem escrúpulos é retirares todas as possibilidades de seres um homem livre e com plenos direitos. Queres mudar de ideias? Mas olha que isto não vai ser uma mudança fácil. Acredita que não vai, porque a primeira medida é tentares pensar nos que te rodeiam, pensar em comunidade, no bem comum e esquecer o teu umbigo por uns minutos que seja. Pensar que as classes dominantes oprimem as classes dominadas e que tu fazes parte de uma delas. E isso não é justo. Pensar que há pessoas de primeira e pessoas de segunda e até há não pessoas, daquelas que tu achas que sujam as ruas com o próprio corpo por não terem onde dormir, e isso não é justo. Pensar que nem todos têm as mesmas oportunidades de acesso ao que quer que seja, que isso muda de facto e a vida de um ser humano e que isso não é justo. Pensar que tratamos diferente quem é diferente, seja pelo pigmento da pele, seja pela religião, seja pelo género, seja pela orientação sexual, seja pelo clube de futebol, pelo Diabo 4 e que isso não é justo. Pensar que estamos a ser roubados descaradamente todos os dias pelos governos e as elites das democracias e que isso não é justo. Mas não é delegando o futuro a quem tanto vive do passado, a alguém que não diz bem ao que vem, que a coisa melhora. É lutar em liberdade, é sair para as ruas com a voz erguida, fazer frente, não enterrar a cabeça na areia, não deixar que o voto seja o único ato democrático que nos deram enquanto povo. Foda-se. Acordai com ou sem Lopes Graça, mas acordai. Porque se não fizer já, só te resta o epíteto da conivência. E aí, calo-me e deixo-te a minha pena por companhia. Rui de Noronha Osório. Bem, agora vai ser difícil falar um bocadinho. Fez uma pedalada de contar. Bem, obrigado a todos por terem vindo. Eu vou falar pouco e o Pimenta também, com certeza, também para passar o debate para vocês também falarem um pouco. Primeiro queria agradecer ao Espaço Mira. Amanhã é o último dia e queria agradecer ao Espaço Mira por nos ter aberto as portas a este projeto que foi muito engraçado. Encontrei a Manuela na inauguração em Serralves do Museu Manuel de Oliveira e disse: olha Manuela, estamos a fazer, eu e o Pimenta vamos começar a fazer uma coisa, então digam-me que é para pôr na agenda. Pronto, e passado 2 ou 3 dias ligou-me e marcámos para o dia 11 de janeiro. Pronto, e eu e o Pimenta começámos logo a trabalhar no projeto. Eu e ele somos colegas há 23 anos, trabalhamos os dois no público há 23 ou 24 anos. Eu trabalhava em Lisboa, ele trabalhava no Porto, hoje já estou cá há uma série de anos, portanto somos camaradas de carteira, trabalhamos um ao lado do outro e damos-nos muito bem. E é curioso vocês terem referido há pouco que as fotografias nem sequer estão assinadas, porque este trabalho, desde o primeiro dia até hoje, até agora, tem sido uma verdadeira irmandade. Portanto, nós nunca nos aborrecemos, nunca nos chateamos, complementamos um ao outro e decidimos, por isso mesmo, as fotografias não são assinadas, há sempre um ou outro aficionado da fotografia ou fotógrafo que vai percebendo quais são as minhas e quais são as do Pimenta, mas nós não fizemos isso mesmo de propósito, tanto na exposição como no livro não demos os créditos às imagens. E para terminar, só vos queria dizer que eu não sou fotógrafo por paixão, sou fotojornalista porque dei um pontapé numa pedra e assim calhou, e tenho um estômago, de vez em quando tem que lá cair alguma coisa. Mas também comecei a ver as fotografias no velho JN, que o meu avô era assinante, e queria ser, e ficava doido com as fotografias de futebol, e dizia: epá, aqueles gajos devem ter uma sorte, vão fotografar o futebol, e veio o Sporting, veio o Porto, veio o Benfica. Eu também um dia gostava de ser assim. Claro que hoje ir à bola para mim é um castigo, mas depois cresci e o 25 de Abril foi uma época muito marcante na minha casa.
eu tinha 8 anos e comecei a ver fotografias de vários fotógrafos que não os conhecia, um deles está aqui, que para nós é um prazer ele estar aqui, o Alfredo Cunha, e eu sem saber quem era o Alfredo Cunha, comecei a ver as fotografias dele. E as fotografias dele e do Alfredo Cunha, não só, e de outros fotógrafos da época, marcaram muito e fizeram de mim a pessoa que eu sou. Socialmente, politicamente, o coração maior ou mais pequeno, o meu é mais pequeno que o do Pimenta, ele também tem quase 1,80m, eu só tenho 1,70m, por isso a proporção dele é mais pequeno, mas foram essas imagens que me fizeram ser um apaixonado pela fotografia. E tudo o que eu faço hoje fui aprendendo, e tudo o que eu faço hoje entrego sempre a maior das paixões, a maior das honestidades, e para mim, neste momento da minha vida, que vou envelhecendo, o Alfredo também deve saber o que é isso, nós vamos envelhecendo, vamos amadurecendo, vamos olhando as coisas de outra maneira, e para mim, hoje em dia, a fotografia é uma luta constante. E não imaginas como eu fiquei contente quando tu disseste que eu te fotografei há uns anos, eu lembro-me bem como é que tu eras e como é que tu estavas, e é tão bom estarmos aqui os dois agora na mesma mesa, ou seja, é sinal que a fotografia, claro que não mudaste só pela fotografia que eu fiz, como é óbvio, não é? Mas a fotografia é uma semente. E vocês, agora desculpa lá estar a falar se calhar demais no Alfredo Cunha, mas ele está aqui mesmo à frente, é inevitável, mas vocês peguem em alguns livros ou alguns trabalhos que o Alfredo Cunha fez e reparem, por exemplo, a miséria que era na Amadora, ou na da Maia, ou em Lisboa, os bairros de lata. Ou seja, nós somos fotógrafos que vamos deixar memória. E isso é extremamente importante para lançar sementes para que nós tenhamos um futuro muito melhor, não é? E hoje em dia nós não temos os bairros de lata, não temos a Amadora, temos outros problemas, mas não temos a Amadora do Alfredo Cunha, não temos os bairros de lata do Alfredo Cunha, e se calhar as gerações, os meus filhos, os meus netos não vão ter o Porto, ou o Braga, ou Viana do Castelo, ou Aveiro, que eu andámos a fotografar. E isso, a nossa intenção sempre é deixar a semente. Depois alguma coisa há de crescer. Obrigado a todos. Boa tarde, obrigado também por estarem cá. Eu também não tenho muita coisa a dizer, porque já foi tudo dito e para mim é sempre aquela coisa mais difícil é estar deste lado e não estar desse lado a fotografar. Mas, tal como o Adriano diz, eu também aprendi muito com o Alfredo, não é por ele estar aqui, também foi meu editor no jornal e também ficava muito fascinado quando ia com ele para o laboratório, vê-lo imprimir as fotos dele, os projetos também e mesmo para o próprio jornal, que nós tínhamos de fazer, ainda tivemos essa fase de imprimir fotos e levar ao diretor e ser escolhido pelo diretor. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que eu também sinto-me feliz por ter esta profissão, por ser fotógrafo, por respirar a fotografia e acima de tudo, acordar todos os dias e sentir que estou a fazer uma coisa que gosto, que me faz bater o coração, que me faz andar cá e que me faz lutar todos os dias. E também usando a fotografia também como veículo de sementes, de luta, de denúncia e, acima de tudo, continuar na luta todos os dias. Pronto. E é esse o meu objetivo na fotografia, também sentir-me útil. Porque hoje em dia, cada vez mais, as pessoas parecem que estão adormecidas ou estão com a ilusão de... porque nós, atualmente, somos vistos como somos bons, é porque temos muitas partilhas, somos bons porque temos muitos likes, e quando estamos a trabalhar, estamos com essa coisa, não é? E cada vez há menos investimento e eu estou a falar isto atualmente no jornalismo, não é? Cada vez há menos investimento das pessoas saírem para a rua, andar na rua, andar em reportagens, e pronto, e o que me dá este lado é continuar na luta, ir ao contrário, não é? É andar na rua, cada vez passo mais tempo na rua, passo meses, ou que às vezes não vou ao jornal e só vou estar lá quando estou a editar, isso obriga-me a estar todos os dias a procurar mais coisas.
E mais coisas é aquilo que eu acredito hoje em dia, não é? E cada vez mais, que é nestas coisas que vou fazendo com o meu amigo e com os meus amigos que estão aqui e que me dão a oportunidade de aprender mais, não é? E ficar mais pessoa, e sentir-me mais pessoa, e sentir-me acima de tudo que também estou neste lado e que não vou desistir. E é isso, é lutar, lutando todos os dias, e acreditar que a minha fotografia não vai mudar o mundo, mas se mudar uma vida, e se ajudar uma pessoa, ou se ajudar várias pessoas, eu já fico muito feliz. E estou feliz por chegar hoje ao fim a exposição. Ela chega ao fim aqui, mas vai continuar. Estou feliz porque as pessoas com quem eu fotografei e conheci, fiquei muito ligado com ela. Está aqui o Ismael, que pode-me confirmar. E são meus amigos, e são pessoas, e vão continuar a ser os meus amigos também. Pronto, era isto que eu queria dizer. Agora, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o microfone. Eu queria só fazer uma pergunta. Acho que é Cristiano. Cristiano. Na altura disse que era bonito. Na altura o Cristiano disse que era bonito. Para mim isso foi muito relativo. Eu sou cega e o desafio que eu faço é, se me faz a descrição, para eu perceber se é bonito ou não. Acho que isto faz parte também da inclusão e de nós, cegos e pessoas com baixa visão que existe no nosso país, no nosso mundo, sermos igual aos outros. Na sociedade, às vezes, também somos um bocadinho excluídos, e compreendo o depoimento que vocês deram e senti um pouco na pele também um bocado essa situação. Obrigada. Eu queria cumprimentar-vos porque já não me surpreendo com muitas coisas, já são muito poucas as coisas que me surpreendem, mas a vossa exposição surpreendeu-me. Surpreendeu-me pela qualidade, pela militância e por aquilo que nós lutamos no jornalismo, não é? A geração antes da minha, a minha e agora a vossa. Nós temos uma posição política e expressamos-la nas fotografias. Para além disso, aquelas fotografias são fotografias muito boas, são objetos de arte contemporânea, e a forma como expuseram, eu estou à vontade para falar, que eu já critiquei duramente o Pimenta, que fez aqui um trabalho magnífico e expô-lo de uma forma má, mas esta é magnífica. É magnífica, eu gostei muito de ver. Já tinha citado o teu trabalho, como tu sabes, lá embaixo, em Lisboa, e quero-vos felicitar por isso. Como eu invejo é uma forma de elogio, há ali 2 ou 3 fotografias que eu não me importava de ter feito. Deixa-me só dizer-vos uma coisa, para mim, como o primeiro editor fotográfico do Público, é uma honra saber que a coisa continua bem entregue e continua, e que continuam atentos. Apesar de tudo, é um dos poucos sítios onde ainda... Apesar de tudo, ainda é um dos poucos sítios. E outra coisa também que vos queria chamar a atenção, que é muito importante, e esse é o papel da fotografia, e foi isso também que me surpreendeu aqui, é que vocês fazem as pessoas gostar de coisas que não querem ver normalmente. E isso é muito importante.
Porque há aquelas pessoas que não se importam de gastar muito dinheiro com a ração para o cão, mas não ajudam os vizinhos. E vocês conseguem aqui uma coisa que é esse papel do jornalismo, nós já tivemos muitas experiências dessas, conseguem uma coisa que é, de facto, fazer as pessoas gostar. E vou-vos dizer uma coisa, eu vou-vos lançar um desafio, vocês deviam pegar no telefone, ligar ao Marcelo e propor-lhe para expor... Já lhe enviámos um livro. Não, mas não é enviar-lhe o livro, pegas, vais lá, falas com ele, ele tem lá uma galeria e tudo, há lá uma galeria para expor. Porque é o seguinte, a sorte protege os audazes, não é? Olha, um abraço para vocês. Não há mais perguntas? Não respondeu. Não respondeu, não era bonito. É um desafio. Olá, boa tarde. Aqui. Entrei em contato com o projeto hoje, conhecendo e visitando a exposição. E gostaria de saber um pouco de vocês, quanto tempo durou esse projeto, a recolha das informações, a visita às pessoas, quais os lugares, os sítios que vocês passaram, se foi só aqui ou as cidades, enfim, os sítios, e também quais os principais desafios que vocês encontraram nesse processo de relação com as pessoas entrevistadas. O projeto nasceu de uma forma muito genuína, nasceu na redação do Público aqui no Porto. Nós estamos agora, antigamente era um cadernão, que o Alfredo sabe como é que era, agora é um sistema informático para marcar os serviços e eu marquei um autosserviço para mim e escrevi pobreza. Eu sabia o que era uma coisa que eu andava a fazer para mim, para depois propor ao jornal, e o Paulo Pimenta, que também tem acesso ao mesmo sistema, como é óbvio, viu a ASM, que é as minhas iniciais, pobreza, e veio ter comigo, andas a fazer uma coisa sobre pobreza? Eu disse, tu vou começar. É que eu também ando. E eu disse, então se andamos os dois, porque é que não fazemos juntos? Porque é que andamos cada um a fazer por si? Então fazemos uma coisa juntos. Pronto, e o projeto nasceu assim, andámos no terreno cerca de um ano, à procura de pessoas. Depois o nome nasceu porque o Paulo Pimenta é uma pessoa muito obstinada no bom sentido, e ligava-me para aí 2 ou 3 vezes por dia, no mínimo. E num dos telefonemas, nós temos que encontrar um título, um nome para o projeto, para nós também termos um guião, e por qualquer coisa, numa frase, olha, são pessoas. O Pimenta disse qualquer coisa, olha, são pessoas. Eu disse, está aí o nome, são pessoas. Pronto, e ficou logo batizado, foi assim. E depois andámos desde Bragança ao Algarve, menos as ilhas, depois alguém também nos deu nas orelhas por não termos ido às ilhas, mas sinceramente nem nos lembrámos, para sermos francos e honestos, nem nos lembrámos de irmos às ilhas, e também não tínhamos, pronto, isso também, o primeiro está a dizer que não tínhamos verba, isso também é um dado curioso, é que tudo isto foi feito, não nas horas laborais, não foi feito nada para o jornal. Aliás, nós até propusemos o trabalho ao jornal e a resposta que nos deram do nosso jornal foi: há um ano já fizemos um trabalho sobre pobreza, não vale a pena, já fizemos há um ano. E eu só disse assim, mas a pobreza existe, continua, ela existe. Não, mas já se fez há um ano, depois de qualquer dia logo se vê. E não quiseram aproveitar 2 totós que estavam a oferecer a sua força de trabalho à sua entidade patronal, e a entidade patronal, não trabalhes, não vale a pena, deixa-te disso, não é? E nós continuámos os dois, fizemos as coisas autónomas, e portanto não fomos pedir um cêntimo a ninguém. Portanto, assumimos que queríamos fazer um livro, assumimos que queríamos fazer uma exposição, portanto custeámos tudo, foi tudo pago pelo meu bolso e pelo bolso do Pimenta, as viagens, a alimentação, pronto, todos esses custos inerentes a uma produção deste trabalho. E depois foi andar a bater à porta de associações sociais, à porta de associações, para nos identificarem os casos. Depois também aconteceu que um caso conhece outro, portanto é um bocadinho como a marmota no rabo. Como é que é? Agora, isso mesmo, é um bocadinho assim, pronto. Agora, os efeitos disso tudo muitas vezes são colaterais, ou seja, eu costumo dizer, e desculpem lá falar muito no Alfredo, porque eu também já não vi há muito tempo,
e estou a matar um bocado as saudades. O Alfredo sabe muito bem que muitas vezes nós levamos as fotografias para a almofada, não é? Deitamos-nos e estamos a pensar e aquilo martela-nos constantemente e há sempre uma sensação de impotência. Nós estamos a fotografar, mas sabemos que o Sr. António vai continuar a viver na barraca. Eu não posso ir ao Sr. António. Sr. António, amanhã eu garanto-lhe que lhe arranjo uma casa. Não tenho esse poder. O único poder que nós temos, é denunciar, tentar chegar ao mais alto possível, às instâncias mais altas, e o Sr. António conseguir resolver o problema. E temos a noção que se pegarmos nas 30 e tal pessoas que fotografámos, se calhar não há caso nenhum que até agora tenha-se resolvido. Eu lembro-me que aquela senhora que está à entrada da exposição tem a cruz, a Dona Rita, eu fui ter com ela à noite, ao fim do dia à casa, nós tínhamos sempre uma pergunta que fazíamos às pessoas, até por causa do vídeo, qual é que é o seu sonho? E aquela senhora disse assim, o meu sonho é morrer. E eu pergunto o que é que se diz perante uma senhora, eu não tive palavras, eu fiquei gelado, assim, mas o que é que eu vou dizer, não é? E ela só me disse assim, sabe, a minha vida é como as ovelhas. Eu estou aqui nesta cama, ela já estava deitada às 6h30 da tarde. Estou aqui nesta cama, às 8h30 vêm-me buscar do lar de dia, levam-me para o lar, na carrinha, depois às 6h30, estou lá, depois às 6h30 vêm e deixam-me aqui na cama. E às 8h30 levanto-me, fazem-me a minha higiene e levanto-me, portanto às 6h30 vêm-me pôr na cerca. Portanto a minha vida é como as ovelhas. Eu perguntei, então mas Dona Rita, não tem aqui uma televisão para se entreter? Não. Eu agora só ouço o terço. Não quero ver televisão, não quero ver ninguém. Portanto, aquela mulher estava numa solidão completamente deprimida e tenho a garantia que hoje continua, não é? Continua deprimida e continua naquela situação até o maior desejo dela, que é morrer. Portanto, nós deparámos sempre com muitas situações, até situações limite. Há outra coisa importante no trabalho, é que nós não quisemos ir só para os 100... Desculpe estar a olhar para ti, mas... a memória tramada para os sem-abrigo, portanto não quisemos ir para aquela miséria mesmo hardcore, extrema e que é muito fotogénica, não é? E que, se calhar se nós todos agora organizássemos uma excursão e fôssemos à Índia, tínhamos todas excelentes fotografias, porque infelizmente a miséria é muito fotogénica, mas quisemos ir a várias causas e a várias consequências. Quisemos ir às pessoas que sofreram a política da Troika e que ainda não se endireitaram, às pessoas que têm rendimentos muito baixos, salários mínimos, reformas baixas, pessoas sem rendimento, RSIs, problemas de violência doméstica também, problemas de racismo. Portanto, nós quisemos abranger o maior leque de pessoas. E no dia da inauguração, que felizmente a rua estava cheia, e nós andámos ali os dois um bocado com baratas tontas, eu fui ouvindo alguns comentários desagradáveis, de pessoas a dizerem assim, olha, está-se a rir, olha, mas um pobre a rir-se, eu ouvi isso. Ou uma fotografia minha que é de uma criança a saltar na cama, olha, o gajo está tão feliz, olha um pobre feliz. Ou um miúdo está a jogar Playstation, olha, é pobre, até tem Playstation em casa. Este tipo de comentários, realmente as pessoas importam-se mais hoje com a ração do gato do que propriamente com o prato da sopa do humano, não é? Vivemos neste mundo louco e num mundo individualista cada vez mais, cada um por si e que se lixe. É? Eu aqui nesta casa, ao ver estas posições, claro que eu não disse nada, nem teria que dizer, sou uma pessoa ainda minimamente educada, mas quer dizer, houve-se este tipo de comentários. Portanto, nos rótulos que as pessoas têm na cabeça, o fotógrafo se ia fotografar desgraçadinhos, que é isso que as pessoas pensam, né? Se ia fotografar pobrezinhos, eles tinham que estar tristes, tinham que estar cabisbaixos, tinham que estar a sofrer. Portanto, os mendigos, os sem-abrigos, as pessoas que têm dificuldades, todas elas tiveram paralisia facial, não se conseguem rir, não é? Nem podem rir, não é? Pronto. Não têm direito à felicidade. Pronto. E nós quisemos ir por aí, quisemos mostrar que são pessoas, que acho que é um nome muito, muito feliz. Foi uma pedra, demos um pontapé na pedra e o nome apareceu, mas acho que é um nome muito feliz. E vou passar agora aqui ao Pimenta, que ele também tem alguma coisa para dizer, certeza. Bom, ao Pimenta, pronto. Mas antes de passar ao Pimenta, o Cristiano tem que responder aqui à Marlene, está bem? Sim, eu vou responder à senhora que perguntou. Eu não sou bonito, eu tive a dizer que eu não sou bonito, só que a Adriana Miranda conseguiu me ter tão bonito que eu comecei a gostar de mim.
Não? Que há uma coisa que se passa neste mundo, quando o mundo de sem-abrigo, deixamos de gostar de nós próprios. É isto que é uma verdade. O sem-abrigo deixa-se amar, deixa de gostar. Eu tive a dizer que o Adriano conseguiu um motivo tão bonito, que eu comecei logo a me apaixonar por mim, e se amar-me e gostar de mim outra vez. É isto que eu estou a dizer. Mas tenho 1,75, sou moreno, olhos verdes, barba, cortei um monte de cabelo, está bem? É isto. Bom, eu também já, em relação a este trabalho, foi mesmo esta intensidade que nós dois criamos depois, com o contacto das pessoas e a experiência que tivemos, e acima de tudo foi mesmo o outro lado da humildade, não é? Das pessoas que nós todos fotografamos. A parte que me tocou mais e que me toca sempre é o lado mais humilde das pessoas, mesmo estando nas situações extremas ou estando nas situações aparentemente normais, porque há muita coisa escondida, não é? Há muita vergonha, não é? As pessoas têm vergonha de pedir, têm vergonha de dizer que estão a passar dificuldades. Eu lembro de uma senhora que ela foi, na altura da Troika, era empresária, não é? Tinha tudo e mais alguma coisa, e de um momento para o outro ficou sem nada e neste momento está a recomeçar a vida novamente. Está desempregada também, está com as suas dificuldades, não é? E de um momento para o outro, quando ela me contava a história, o que ela dizia era, sabe o que é, eu senti-me humilhada e cada vez que tinha que ir ao banco alimentar buscar alimentos, porque a roupa que eu da altura tinha é a roupa que eu tenho agora. Tudo o que continuo a ter, gosto de continuar a estar bem vestida, a ser uma pessoa normal, ter higiene, estar penteada, estar dentro dos possíveis da melhor maneira. E o que me diziam sempre, todos os dias que eu ia lá, viravam-se para mim e diziam: mas o que é que esta fulana está aqui a fazer, a pedir comida? O pedir comida era: não tens direito de estar aqui porque tu estás bem vestida, estás lavada, estás penteada, e essa coisa, o que ela me dizia era: isso aconteceu uma vez, aconteceu-me duas, aconteceu uma terceira, e à quarta nunca mais lá voltei e preferi passar fome. E ela durante algum tempo andou mesmo a passar fome. Tanto é que nos últimos desesperos, porque também era outra coisa, ela tinha 2 filhos, estavam fora a trabalhar, não sabiam a situação da mãe, e foi mesmo nas últimas que ela já não aguentava mais também andar todos os dias sem nada para comer, não é? Pediu ajuda aos filhos, pronto. E são coisas que ficam para sempre, como, para terminar, como também tive o Jaime e o Alex, que fotografei em Lisboa e outro em Rio Maior, em Setúbal, em que havia uma coisa que me ficou para sempre e que ficará para sempre, que era isto. Eu depois do projeto vou mantendo contato com as pessoas também, vou telefonando, vou estando com elas, vou tentando saber delas, não é? E numa certa altura falei com o Alex e ele perguntava: então como é que está aí o tempo? E eu, como sempre, digo: pá, aqui está a chover, está com o tempo que eu gosto, a chuva, pá, é fantástico e eu gosto que esteja a chover, pronto. E ele manda-me uma boca que é assim: pois tu falas assim porque tens casa e não sabes o que é nós estarmos a apanhar chuva. E eu disse: não, eu tenho casa, sei, e sei o que é que vocês é apanhar chuva, porque eu também ando muitas vezes na rua e acompanho muitas vezes vocês e estou convosco
e estou aqui mais aqui no Porto, e falei do Cristiano, que eu conheço perfeitamente o Cristiano, mas não posso te esquecer que também há pessoas que esperam que chova para poderem tomar banho e ter água no poço para fazer as coisas básicas, ou seja, tomar banho, lavar a roupa, e disse, eu tenho um amigo também que está em Rio Maior, e ele todos os dias pede que chova, ou fica à espera de chuva para ter água no poço, para depois poder fazer as coisas normais. Quando não chove, tem que esperar, tem que pedir água aos vizinhos, mas ele prefere sempre que chova para não pedir isso aos vizinhos. Pronto, era isso que eu queria terminar. E as experiências máximas, a dignidade também é outra coisa que eu lutarei, dar dignidade às pessoas, e que é o mais importante, e ter respeito sempre pelo outro, porque se tivermos sempre respeito pelo outro, as coisas são sempre mais fáceis do nosso lado e do outro lado, não é? E é isso a nossa abordagem, é o respeitar o outro e saber ouvir e estar com ele, e não sacar, não entrar nessa... É estarmos ali, pronto. É como eu já tive com o Cristiano também houve uma vez que eu tive com o Cristiano em pleno Aleixo, que não estava a fotografar, mas estava com ele a distribuir, e também sei isso, e foi uma experiência, e que vou voltar a isso agora nos próximos tempos, em que é estar deste lado, andar com eles e perceber também o que é estarmos no terreno, não é? Não é só fotografar, não é? Mas também viver também as coisas por dentro. E eu, com o Cristiano, também arranjei um grande amigo, porque ele ensinou-me, e o grupo que anda com ele, não é? Ensinaram-me muito, e estão-me sempre a ensinar. Isso também é muito importante para nós todos, sabermos absorver informação e ensinamento. E isso, aprender todos os dias com os outros, é fundamental. Porque assim as coisas são mais fáceis e são mais diretas e mais vividas. E eu ao Cristiano também tenho que agradecer o tempo que passo com ele, e que falo, e que estou com ele no terreno, e ao grupo todo, não é? E ao grupo todo, por aquilo que eles fazem, que lutam todos os dias, lutando, não desistindo, mesmo havendo agora esta fase toda, parece que está tudo bem, e estamos todos felizes, e que as coisas estão a correr bem. Estão a correr bem, mas também há muita coisa a correr mal. E isso é que nós temos que continuar a lutar. É para que as coisas não continuem a passar a ideia que está tudo bem e que está tudo a correr bem. Porque está muita coisa a correr mal. Pronto, é isso. Só para vos dizer, para vos informar, passado 2 dias da exposição ser inaugurada, eu e ele já estamos a trabalhar num novo projeto. Portanto, daqui a um ano, preparem-se. Só agora um breve. Tivemos, na segunda-feira passada, a visita de um número bastante significativo de pessoas fotografadas e que estão ali na exposição, e que vieram de várias partes do país. As galerias estão fechadas à segunda-feira, mas eu e o João, obviamente, viemos abri-las. E nós consideramos uma coisa: pusemos a hipótese deles só estarem interessados por ver a exposição em que estavam retratados, mas consideramos que as outras exposições também deveriam ser abertas, e que, sem ter nenhuma atitude orientadora, pelo menos disponibilizarmos o visionamento das outras exposições. E, portanto, quando eles acabaram de ver, eles e elas, aquela exposição, tirámos fotografias uns aos outros, foi muito divertido, e depois nós perguntamos: temos aqui mais 2 exposições, querem ver? Queremos, claro que queremos. E vieram a esta, e nós fizemos uma visita guiada. E a seguir à exposição que está ali ao lado e que também termina hoje. E aquilo que mostra o preconceito que muitas vezes existe em relação a quem é pobre é se também tem algum interesse cultural. E genuinamente, eu que faço muitas visitas guiadas aqui, e como professora acompanhei muitos grupos, sabemos muito bem quando o interesse é genuíno. E não imaginam o tempo que nós tivemos.
nesta exposição, mas que eu até julgava que era por ser hospital, mas queriam saber tudo. E quando fomos para a exposição do outro lado, que é de fotografia numa perspectiva mais contemporânea, mais conceptual, não documental, faziam imensas perguntas. Mas porquê é que esta fotografia, este senhor está ao contrário? E isto aqui, está a mexer ou não está a mexer? Portanto, essa experiência com o grupo, que esteve aqui 2h30, foi uma prova de que esta imagem que nós temos, que o pobre, que a pessoa pobre, a pessoa que vive em situação de pobreza, está destituída de outros interesses e que está destituída de outras valências para além da económica. E não há mal nenhum em nós até verbalizarmos este preconceito, porque ele está de tal maneira espalhado, que é a história de um pobre estar alegre. Parece que o pobre não tem direito de estar alegre. Pois o nosso testemunho é que aquele grupo grande de homens e mulheres que estão ali fotografados, acompanhados por excelentes mediadores sociais, com uma atitude nada paternalista, usufruíram de 3 exposições como qualquer outro visitante. E, portanto, eu tinha que partilhar esta experiência convosco, porque acho que também diz muito sobre esta realidade que nos passa um pouco ao lado. Porque nós vivemos muito na nossa plataforma, do nosso grupo social, e temos dificuldade em ver as plataformas distintas. Vivemos em mundos paralelos. A grande vantagem desta exposição é que trouxe o paralelo para o face a face, e isso é muito bom. Portanto, era só este testemunho. Eu esqueci-me de vos dizer uma coisa. Esqueci-me de dizer uma coisa que era para acabar e depois passou. Também já sou um bocado velhote. É o seguinte, vocês são testemunhas. Isto que está aqui são testemunhos. Eu digo-vos isto por uma razão. Existem agora teorias negacionistas, ou seja, que as coisas não aconteceram e que as coisas não são assim. Eu estou a sofrer agora perseguição por parte dos tipos do CDS por causa das barracas da Amadora, que dizem que não era assim, que não existiram. Tem gajos a dizerem-me que aquilo não existiu. Porque é o seguinte, é muito importante o testemunho e a documentação e transformá-las em obras de arte para, de facto, se tornarem incontestáveis. Porque é uma coisa que me assusta um bocado, o negacionismo. Eu já me assusto com poucas coisas, mas a negação das evidências é uma coisa, é quase como as médias. E o Pimenta falou aqui, nem tudo está bem, embora as coisas sejam melhores, porque há as médias. Se tu comes 5 frangos e eu 1, em média comemos 3 cada um. Quer dizer, é um bocado isso. Porque é só para vos lembrar que vocês são testemunhas. Ou seja, nós, fotógrafos, somos testemunhas. E obrigado pela exposição. Passa ali, Alfredo, desculpa lá. Não sei, já estamos na hora, nesse não. Estamos na hora. É muito rápido. É apenas uma impressão. O Paulo e o Adriano convidaram-me a ser guardião da exposição deles durante uma tarde. Tarefa que foi, de resto, de uma enorme satisfação para mim, devo dizê-lo. E vou-vos dar uma novidade. Para já espero, vocês já me conhecem, que eu sou um brincalhão, que a nova enunciação bíblica seja, no princípio era a verba, para vocês poderem ir às ilhas. E a segunda é interessante, porque eu vim nessa tarde com um livro de um grande senhor, um jornalista catalão, e consegui ler 2 capítulos de um livro que se chama Eu só queria um pouco da beleza, que fala da questão da gentrificação e da turistificação e a bassourada social que se deu a pessoas na cidade de Barcelona, e portanto ele faz questão de guindar os supostos derrotados, os pobres, à cúpula, ao zénite.
E queria-vos dizer outra coisa. Eu li esses 2 capítulos e depois as pessoas que entraram aqui dentro, nessa tarde, digamos que foi no fim de semana posterior à inauguração, não é? Portanto, há aquele feito bombástico, não é? Que vos deixou aí quase a necessitar de um sósia para assinar os livros. Houve uma coisa muito interessante. Toda a gente gostou imenso das fotografias, elogiou as fotografias, mas depois há uma coisa que está por trás de vocês, que é esse biombo aí, que é uma outra exposição, que tem a ver com o som. Som pessoas. Som pessoas. O barulho das pessoas a falarem, não é? O ruído de verbalizarem os testemunhos. E, portanto, toda a gente quis ir aí também. É curioso. Esse biombo, uma espécie de contraponto complementar ao vosso trabalho magnífico. É só isto, é um testemunho, apenas. Pronto, já está na hora. Vai tocar a campainha. Obrigado. Até à próxima.